Nós teremos hoje a nossa companheira de trabalho, Loreni, que é trabalhadora da Casa de Jesus também, que vai nos falar sobre o tema perdão. Que o Senhor seja convosco. Obrigada. Boa noite a todos, que sejamos todos envolvidos com muita paz. A sabedoria e a bondade de Deus se refletem constantemente nos atos e nas atitudes de Jesus, como nesse diálogo de Jesus com Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma prostituta famosa na época de Jesus. Ela tinha muitas casas, joias, empregados, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas era infeliz, não estava satisfeita com a vida que levava. E quando então ela conheceu Jesus, ela se encantou com o Mestre. E largou tudo o que ela tinha e resolveu segui-lo. Mas mesmo assim, apesar de todo o seu esforço, algo dentro dela ainda a incomodava. Ela acreditava, ela via as pessoas, percebia que as pessoas olhavam com certo desprezo. E ela achava que as pessoas tinham razão, porque ela se sentia muito culpada. Certa vez, numa tarde, ela estava muito triste, foi procurar Jesus para ter com ele uma conversa. E disse ao Mestre que ela estava muito triste, estava chateada, porque por mais que ela tentasse, por mais que ela se esforçasse, ela continuava se sentindo ruim. Alguma coisa dentro dela não estava bem, não sentia paz. Ela percebia que as pessoas a olhavam com desprezo. E ela dizia para Jesus que as pessoas tinham razão, porque ela era muito pecadora. Ela não merecia perdão, porque ela arruinara famílias, ela destruíra lares, pessoas. Então ela não merecia perdão. Jesus, então, de uma forma muito tranquila, muito doce, como de costume, chamou a Maria e mostrou o alto de uma montanha. E disse a Maria: Maria, o que você vê no alto desta montanha? Ela olhou e disse: Mestre, eu vejo uma casa em ruínas. Jesus disse: Maria, preste atenção, olhe de novo, o que você vê no alto da montanha? Aí a Maria olhou de novo e disse: Mestre, eu vejo uma casa em ruínas. Aí Jesus, mais uma vez, lhe disse: Maria, preste bastante atenção. O que você vê ao redor desta casa em ruínas? Aí a Maria olhou e disse: Mestre, eu vejo em torno da casa em ruínas, eu vejo umas florzinhas, daquelas bem miudinhas. E aí Jesus disse: pois é, né, Maria? Se Deus é capaz de colocar em volta de uma casa de ruínas flores miudinhas para enfeitar esta casa, o que Ele não é capaz de colocar aos seus filhos quando Ele percebe que eles estão dispostos a uma reforma, a uma mudança? A partir dessa conversa, Maria então tirou o fardo da culpa que ela carregava e se dedicou então a partir daí aos leprosos, onde veio ao final da sua existência também a desencarnar com lepra. E nós nos perguntamos: se Deus nos perdoa sempre, compreende os nossos equívocos, nos dá sempre uma nova oportunidade, a reencarnação é a maior prova de Deus do seu perdão para conosco, quando Ele sempre nos dá uma outra chance de refazer aquilo que a gente não soube fazer. Por que nós temos tanta dificuldade de nos perdoar e perdoar os outros também? Muitas vezes nós pensamos, nós acreditamos que perdoar é esquecer. Mas Divaldo nos fala que perdoar não é esquecer. E ele diz o seguinte, que esquecer independe da nossa vontade, porque é um problema fisiológico, está na memória, não depende da minha vontade de esquecer ou não. Então, perdoar não é esquecer, segundo Divaldo. Um outro palestrante também chamado Sérgio Lopes, ele também fala que nem é bom a gente esquecer, porque ele diz o seguinte, inclusive ele cita um exemplo: os crimes do nazismo, se forem esquecidos pela humanidade, corre-se o risco de acontecer de novo. Então isso não vai ser bom. Então não é bom que a humanidade esqueça o que já aconteceu de errado para que não se repita. Ele fala também que alguém
que nós confiávamos, que achávamos que era uma pessoa honesta, e ela nos passou a perna, ela agiu de forma desonesta para conosco. Se nós esquecermos, corremos o risco dela fazer de novo conosco. Então, se perdoar não é esquecer, segundo Divaldo, segundo Sérgio Lopes, o que é então perdoar? Perdoar é superar o ressentimento, é não guardar mágoas, é não cultivar o ódio, o rancor, é não pensar em vingança, é não cultivar remorsos e culpa. E Jesus sabia da nossa grande dificuldade de trabalhar com estes nossos sentimentos. Ele sabia que só o perdão era capaz de nos libertar da escravidão, da mágoa, do ressentimento, do ódio, da culpa e do remorso, que atrapalham tanto a nossa caminhada evolutiva. Por isso, ele deu tanta ênfase ao perdão. E não poderia ser diferente, porque a doutrina de Jesus é baseada na lei do amor. E como amar se guardamos culpa, remorso, se temos ressentimento para com os outros, se odiamos, se queremos nos vingar? Como amar tendo sentimentos tão contrários ao amor? Por isso o Mestre nos deixa alguns itens, alguns caminhos que podemos seguir para trabalhar então esse sentimento do amor necessário à nossa caminhada evolutiva. E o primeiro item abordado por Jesus é que todos erram. Isso ficou bem claro naquela tarde quente, ensolarada, onde uma multidão enfurecida ia atrás daquela mulher adúltera. Porque era da lei daquela época que a mulher adúltera merecia morrer apedrejada pela comunidade, pelas pessoas. E aquelas pessoas estavam ali, acreditando que cumpriam a lei. E um doutor da lei, que viu Jesus, que estava ali também presente, querendo que Jesus errasse para ele incriminá-lo, ele pergunta a Jesus: e agora, o que fazer? Conta a história que Jesus baixou, pegou um gravetinho, escreveu na areia e disse: atire a primeira pedra, quem não tem pecado. E conta a história também que foram saindo, um a um, jogando a pedra no chão e saindo dali. E diz a história que primeiro os mais velhos, depois os mais novos. E quando a mulher se vê sozinha com Jesus, ela pergunta: e aí, mestre, o que eu faço agora? Aí Jesus disse: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Então esse episódio que Jesus nos deixou registrado, isso ele naquele momento com aquelas criaturas, com aquelas pessoas que estavam ali, e para nós também, ele nos coloca o dedo na consciência, nos mostrando que todos nós erramos, que todos nós em algum momento nos equivocamos, erramos porque não sabíamos naquela ocasião fazer de outra forma, acreditávamos que o certo era aquilo. Então se nós erramos, nós não podemos condenar e atirar a pedra no outro, que o outro também erra pela mesma razão que nós, porque não sabia no momento fazer diferente. O processo de aprendizado, ele se concretiza através do acerto e do erro. Então o erro faz parte da nossa caminhada, porque a partir do erro nós vamos registrando que aquele não é o caminho correto a seguir. Porque a criança, quando ela começa a andar, muitas vezes ela cai, muitas vezes ela se machuca, muitas vezes ela rala, porque ela não sabe ainda o que está fazendo, mas ela levanta, chora e continua a andar. É desta forma que ela aprende a caminhar. E nós, espíritos imortais que somos, que estamos numa caminhada evolutiva também, muitas vezes nós erramos para acertar. Então o problema em si não está no erro. O problema está em continuar errando. O problema não está em cair, mas está em se negar a reerguer-se, a levantar e ir adiante.
Retornamos ao exemplo da criança. Se a criança ao cair, ralar o joelho, se machucar, chora e resolve não caminhar mais, ela não vai aprender a andar. Mas nós sabemos que não é assim que ocorre. Faz parte da sua natureza, do seu desenvolvimento. Ela levanta, ela chora e ela vai até conseguir sucesso e andar livremente. Então nós espiritualmente falando também. O problema não é a gente errar, mas a gente continuar no erro, não compreendendo aonde estamos errando. O problema, como diz a seguinte, não está no erro, no problema em si, mas na nossa postura diante dele. E é isso que nos atrapalha bastante a nossa caminhada. Porque de forma equivocada, de forma imatura, nós erramos muitas vezes, porque acreditávamos naquele momento que era o correto a fazer. Mas depois, com lucidez, precisamos fazer diferente. Não adianta ficar insistindo naquele erro, naquele caminho, porque sabemos que ali vai nos levar à dor e ao sofrimento. Precisa encontrar uma outra alternativa. É essa postura que temos que ter diante da vida. E aí nós trouxemos 2 exemplos do cristianismo, para que a gente possa avaliar as formas diferentes com que eles avaliaram o seu erro. Grandes amigos nossos e conhecidos do cristianismo, Pedro e Judas. Naquela última ceia de Jesus, todos nós conhecemos, onde Jesus conversa com seus discípulos e diz que um deles iria trair. E Pedro então fica chateado e diz, não mestre, eu vou te defender. Eu não vou deixar que isso te aconteça. E Jesus então olha para Pedro e diz, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro disse, não mestre, de jeito nenhum, não vou fazer isso. E Jesus então, entre linhas, olha para o Pedro de uma forma muito querida, querendo dizer, Pedro, não condena ninguém, não julga, porque tu também vai ficar com medo, tu também vai fazer coisas erradas, porque o medo vai te impelir ao erro. Então não condene, não julgue ninguém. Mas Pedro não compreendeu. E no dia que Jesus então foi preso, Pedro ficou com medo. E foram atrás do Pedro e perguntaram, você era aquele companheiro, você fazia parte do grupo do Nazareno? Pedro disse, não, nem conheço esse homem, porque ele queria fugir, ele estava com medo. Se afastou mais porque ele queria sair daquela cidade. E alguém de novo pergunta, mas você não era o amigo, seguidor do Nazareno? Não, não conheço, nem sei de quem vocês estão falando. E continuou. Quando já estava quase saindo, outro soldado lhe pergunta, mas eu lhe conheço, você era um dos seguidores. E Pedro de novo diz, não, eu não o conheço. E aí o galo canta. E Pedro então lembra do que Jesus havia falado. Se lamenta, chora, porque fizeram as coisas erradas, sente remorso, culpa, se entristece com a sua atitude. Mas aí é que veio o resultado do Pedro. O que Pedro faz? Ele toma uma atitude diferente a partir daí. Ele então, depois ele começa a ser um grande difusor do cristianismo. Conta-se que aonde Pedro falava, sua oratória era maravilhosa, era brilhante. Todos esperavam pelo momento que o Pedro iria falar. E quando ele começava a falar, ele dizia, um dia eu neguei Jesus, eu neguei o mestre, hoje já não faço mais. E ficou até o final da sua existência, defendendo e difundindo o cristianismo. Então ele errou por medo, por imaturidade, mas depois ele tomou uma atitude diferente, ele fez a diferença, ele evoluiu, ele cresceu. Já Judas também teve a mesma oportunidade que Pedro. Judas conhecia Jesus, conhecia o mestre, o amava também. Nós, de forma equivocada, às vezes achamos que Judas vendeu Jesus porque queria dinheiro, e não era isso. Judas amava tanto aquele homem e sabia que ele era especial, que ele era poderoso, que ele fazia coisas que os outros não eram capazes de fazer. Mas ele queria o rei dos judeus. Então ele acreditou que se ele entregasse Jesus, Jesus então ia se mostrar, ia mostrar todo o seu poder e seria então o rei dos judeus. E aí então Judas entrega Jesus, acreditando que iria acontecer isso. Só que daí
Não é bem assim que a coisa funciona. Jesus se deixou levar de forma humilde. E Judas, então, se desesperou, porque viu que havia errado. E aí, em vez de fazer diferente, chorar, lamentar, mas depois dar a volta por cima, como Pedro fez, Judas se desesperou. E aí comete um erro maior ainda, porque Judas se suicida. E aí ele precisou de muitas e muitas existências para expiar esse seu engano, esse seu erro. Que ele poderia ter agido de forma diferente. Então que isso sirva de lição para nós. Que o problema não é o nosso erro, porque o erro faz parte da nossa caminhada. Porque o erro é uma situação de acerto e nós vamos errando através desse erro. O que nós não podemos fazer é nos desesperar perante o erro e aí fazer coisas piores. É aquela história do leite derramado, né? Quem é da nossa idade sabe que antigamente a gente precisava ferver o leite. E a gente cuidava para o leite não derramar e não sujar o fogão. Mas quando a gente virava as costas, lá vinha o leite e derramava. Sujava todo o fogão, dava uma trabalheira danada para limpar tudo. E aí o que fazer? Cuidar para a próxima vez não derramar o leite. Tira ali, limpa, resolve aquela situação e depois a próxima vez cuida para que não aconteça de novo. Se aconteceu de novo, não adianta chorar, se lamentar. Limpa ali o fogão de novo e a próxima vez, a próxima oportunidade, procure não deixar virar. E com a vida é mais ou menos assim. Errei, porque naquele momento não sabia fazer diferente, mas a partir de agora vou tentar fazer melhor. E desta forma compreender os meus irmãos que caminham comigo, que também, da mesma forma que eu, passam pelo acerto e pelo erro. Muitas vezes acertam, mas outras erram também. Este é o primeiro tema abordado por Jesus, o primeiro item a respeito do perdão. O segundo item é quantas vezes perdoar. E aí também é bem conhecido nosso aquele diálogo, né, de Jesus e Pedro. Onde Pedro pergunta para Jesus se ele deveria perdoar 7 vezes 7. Porque era da lei também que perdoando 7 vezes 7 estava quites com a lei, estava tudo tranquilo. E Pedro então pergunta ao mestre se era assim. E Jesus disse, não, Pedro. Não lhe digo 7 vezes 7, mais 70 vezes 7, que dá um número bem grandão. O que Jesus quis dizer é que o amor não tem limites. Precisamos perdoar sempre. Porque o ressentimento, ele é como uma brasa que colocamos na nossa mão para jogar em alguém. É claro que a pessoa que nós queremos atingir, ela não vai ficar paradinha lá esperando ser atingida pela nossa brasa. Mas nós que seguramos a brasa para atingir o outro, nós nos machucamos bastante. O outro pode receber até algumas faíscas, mas quem sai mais machucado somos nós, com a brasa na mão, que nos queima, que nos machuca. Esta brasa, ela nos cria inclusive problemas físicos, doenças, onde a ciência já estuda e traz o diagnóstico, a certeza de que nós criamos doenças por causa desta brasa do ressentimento. Então, quando Jesus disse para Pedro, perdoa sempre, ele quis dizer, não fica com a brasa na mão, joga no chão, não te machuca, não fica com ressentimento, com a brasa que depois vai te criar grandes problemas físicos e espirituais. Perdoar é abrir mão da retaliação. Perdoar é abdicar de vingar-se. Perdoar é não revidar. E olhe, não é só fisicamente não, mas também em pensamento. Porque às vezes nós, como crianças, malandrinhas, espertas que somos, nós fazemos assim. Eu não vou me vingar, porque eu sei, sou cristão, que não posso me vingar, preciso perdoar. Mas ele vai ver. No tempo certo, ele vai pagar e vai ser muito pior do que para mim. Então nós continuamos com o ressentimento através dos nossos pensamentos. A brasa continua nos corroendo, porque nós estamos desejando o mal para o outro. E a gente ainda faz mais, porque a gente diz assim, eu não vou fazer nada, porque eu sei que não posso me vingar. Preciso aprender a amar, preciso perdoar. Mas Deus é justo, Deus é bom.
E nós que somos espíritas conhecemos a lei de causa e efeito, a gente ainda diz assim, mas a lei de causa e efeito, essa vai pegar. E ele vai ver só como é bom para tosse. Continuamos nos vingando, continuamos com a brasa na nossa mão, nos queimando, nos prejudicando. Então, abdicar da retaliação, não se vingar, não revidar, não é só fisicamente não, mas é no pensamento também. Sabemos que às vezes a gente fica um pouquinho machucado. Não vamos dizer que magoado nem ressentido, porque a partir de agora a gente não vai mais ter esse tipo de sentimento. Mas às vezes, dependendo da ocasião, a gente fica um pouquinho machucadinho. Então, aquele momento é um momento muito difícil para a gente. Então é necessário que a gente se afaste um pouco daquela pessoa, daquela situação, daquilo que nos deixou sentido. Para que a gente, então, conviva com outras pessoas, para que a gente faça outras coisas, para que a gente tenha um outro olhar. Porque o tempo, ele é poderoso. O tempo é capaz de nos dar uma outra visão daquilo que nos ocorreu. Porque no momento do calor da emoção, nós temos apenas uma visão. Com o passar do tempo, quando nos envolvemos com outras pessoas, com outras coisas, damos um tempinho para a situação, nós até às vezes conseguimos ver que a situação não era tão dramática assim. Ela tinha um outro olhar, um outro aspecto. E isso nos facilita o procedimento do perdão. Esse é o terceiro item abordado por Jesus. A quem perdoar? E aí ele não nos dá trégua, porque ele diz que nós temos que perdoar todos, amigos e inimigos. E aí vou contar para vocês uma historinha. Nós vamos chamar o personagem dessa historinha de Zé. O Zé estava na beira de um lago e ele viu um senhor, um velhinho, e ele achou que aquele velhinho queria atravessar aquele lago. Então o Zé se prontificou a ajudá-lo. Diz que o Zé era um rapaz forte e poderia ajudar a levar no colo aquele senhor, porque o lago não era fundo, mas ele era extenso. E o senhor então agradeceu e disse que realmente precisava atravessar o lago. E o Zé então pegou ele no colo e atravessou. Quando chegou no outro lado da margem, o velhinho se transformou num rapaz jovem e se apresentou. Ele era o senhor do destino. E o Zé havia passado por uma prova. E como ele se saiu bem na prova, ele ia ganhar um prêmio. E aí ele disse que então iria levar o Zé para uma caverna. Nessa caverna havia o caderno do destino, o livro do destino, onde o Zé ali poderia escrever tudo o que ele quisesse sobre a vida dele. Mas que ele teria apenas 3 minutos para fazer isso. E o Zé foi transportado para a caverna. Foi tão rápido que ele nem viu o caminho. Quando viu, estava lá na frente do livro e o senhor do destino alertou de novo. Olha, você só tem 3 minutos. E o Zé procurou lá no livro do destino e logo encontrou o nome dele. Mas daí ele teve uma ideia. Era a oportunidade que ele tinha para se vingar dos seus desafetos. Eram 3 os desafetos do Zé. Aí ele foi lá no nome do primeiro e escreveu: vai ficar cego. Foi lá no nome do segundo e escreveu: vai ficar na miséria. Foi lá no terceiro inimigo e escreveu: vai morrer só, vai ser abandonado pela família. E o tempo passou. E sabe o que aconteceu com o nosso Zé da história? O Zé ficou cego, ficou arruinado, perdeu tudo que ele tinha de material e ainda foi abandonado pela esposa e pelos filhos. E pior, ficou se lamentando pelo tempo perdido. Porque o tempo que ele poderia ter aproveitado para modificar a sua vida, ele se preocupou com os seus desafetos. Porque se o Zé tivesse preocupado mais com o seu progresso, mais com a sua evolução, ele não teria ficado cego, ele não teria ficado doente. Não teria guardado a brasa do ressentimento lhe causando a cegueira. Se ele tivesse preocupado mais com seus negócios, não ficaria na miséria. Se ele tivesse dedicado mais à sua esposa e os filhos, não teria sido abandonado pela esposa e pelos filhos.
E nós, muitas vezes acontece com o Zé. Nós não temos o Senhor do Destino que nos mostre lá um caderno, um livro do destino. Mas nós sabemos que nós é que escrevemos a nossa caminhada momento a momento. E muitas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo valioso de aprender, de crescer, de evoluir, nos preocupando com os outros. Sendo que deveríamos nos preocupar com as oportunidades que a vida nos oferece, com as lições que a vida nos oferece, para que possamos ser criaturas melhores. E às vezes ainda nos acontece como Zé. Quando terminamos a nossa caminhada aqui terrena, quando retornamos ao mundo espiritual e vemos a nossa vida como um filme, ali nós percebemos quanto tempo perdido. Quanto equívoco, quanto engano, quanto tempo desperdiçado com pessoas que nós não precisamos fazer isso. Cada um precisa se preocupar com a sua trajetória evolutiva. Devemos compreender os nossos irmãos equivocados, como nós somos compreendidos por Deus. Como nós queremos ser compreendidos pelos outros, que compreendamos também os outros. E lembremos que este ressentimento, essa mágoa, essa brasa, só nos prejudica. Outro item abordado por Jesus, quando devemos perdoar. Daí até agora nós falamos, que Divaldo, Sérgio Lopes falou, que a gente não deve esquecer, que nem é bom a gente esquecer. Mas existem algumas situações da nossa vida que a gente não lembra. Mas a gente tem uma dificuldade de relacionamento com uma pessoa. Aquela pessoa, sem mais nem menos, ela nos coloca a brasinha, né? Nos prejudica, nos magoa. E a gente não sabe por quê. A gente não lembra. É porque essas nossas lembranças, elas estão registradas e elas ficaram escondidas no nosso inconsciente. Ela está guardada lá nas nossas existências anteriores, mas que não foi resolvido lá. Porque se tivesse resolvido lá, não teria problema agora no presente. São situações que não foram superadas no meu passado e eu retorno para a minha existência atual. Então são situações que eu poderia ter resolvido lá e hoje me cria grandes problemas. E é por isso que Jesus dizia: reconciliai-vos enquanto estais a caminho. Jesus, com este lembrete, com este conselho, ele não queria dizer para nós simplesmente que a gente tivesse que também é necessário a oportunidade que o outro nos perdoe, para que a gente não tenha também problemas obsessivos no futuro. Porque sabemos que muitos dos processos de obsessão estão ligados a problemas não resolvidos no passado. A vingança, a falta do perdão. Mas não era só essa a preocupação do mestre. Ele se preocupou porque sabia que se a gente não resolvesse os nossos problemas ali, nós iríamos levar para o presente. Esquecidos o nosso inconsciente, mas que estava ali, porque não foram superados, não foram resolvidos. E a gente teria, então, problema. E boa parte das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, eles estão guardados na prisão de outras reencarnações. Estão fora da nossa possibilidade de nos darmos conta do que aconteceu. E é comum encontrarmos dentro da família grandes adversários. É por isso que a primeira escola, a primeira oficina é dentro do lar. É por isso que muitas vezes acontecem problemas muito sérios dentro do lar. São adversários que não conseguiram se entender. E a gente escuta então nos jornais, nos noticiários, pais matando filhos, filhos matando os pais, mãe abandonando seu bebê e por aí afora. São adversários que retornaram para se entender, para superar as pendengas, os problemas do passado, mas mais uma vez não conseguiram e retornam para o mundo espiritual, falidos, precisando de uma nova oportunidade, porque sempre o Pai o dá, para que ele retorne e refaça a sua caminhada equivocada. É por isso que na família
A família é o grande laboratório do perdão. O inimigo mais próximo do perdão, mais rápido, o inimigo mais rápido do perdão está dentro da nossa casa. É ali que devemos nos dedicar com mais paciência, com mais vontade. Porque ali geralmente vem se encontrar os adversários do passado que não conseguiram se resolver. E vem agora, como filho, como mãe, como avó, como tio, como sogra, como sogro, como marido, esposo, esposa, para então, através do amor, superar as suas diversidades, as suas diferenças, os seus problemas. Mas até agora, a gente viu que nós precisamos perdoar, que Jesus nos alertava a respeito do perdão. Jesus nos disse que todos nós erramos, concordamos com isso. Jesus também nos fala que precisamos perdoar sempre. Mas existe um outro perdão. Um perdão bem mais difícil de ser realizado por nós. Mas é um perdão que nós precisamos agora na terra ainda exercitar. É aquele perdão de algumas situações bem complicadas para nós. Como, por exemplo, o que pensar em relação a um assassino? O que pensar em relação a um pedófilo? O que pensar de um traficante? O que pensar de alguém que faz o mal que certamente hoje nós não faríamos? Como perdoar nesta situação? Existe um perdão que nós precisamos exercitar durante essa nossa caminhada. É um perdão que nós só vamos alcançar através de um amor maior do que o amor que nós conhecemos usualmente, do amor que nós praticamos. É aquele amor que muitas vezes a gente observa, que a gente escuta nos jornais, nas notícias, ou que a gente também conhece, de uma mãe, por exemplo, que vê o seu filho assassinado. Mesmo com a sua dor, com a perda momentânea daquele seu filho, ela consegue superar a sua dor e fazer um encontro, um movimento com outras mães que estão passando pela mesma dor que ela. Ela consegue ajudar a outros irmãos, outros filhos de outras mães que estão embreando pelo mesmo caminho daquele filho que se equivocou com o filho dela. Ela ainda é capaz de ajudar aquele que lhe está causando tanto sofrimento neste momento. É um amor que só é capaz quando nós conseguimos ter uma sintonia com a divindade, com o amor maior. Mas é esta a proposta de Jesus. Ele não nos deixa trégua. Quando ele fala perdoar a todos, ele diz isso. Que nós não vamos perdoar só quem pisa no nosso dedo, só quem nos empurra. Mas nós temos que perdoar também aquele perdão difícil ainda pela nossa imaturidade de compreender. E isso é possível. Podemos avaliar da seguinte forma. Por exemplo, nós sabemos que se sintonizarmos com a espiritualidade inferior, somos capazes de atitudes bem piores do que usualmente nós cometemos. Sabemos também que se estamos sob a influência de drogas ou de álcool, somos capazes também de fazer coisas muito piores do que usualmente nós fazemos. Por que que isso ocorre? Porque estamos em sintonia com a espiritualidade inferior. Se somos capazes de fazer isso, de sermos piores do que nós somos usualmente, nós somos capazes de ser melhores. De que forma? Sintonizando com a espiritualidade superior. Nós somos capazes, junto com estes amigos mais maduros do que nós, fazermos e tomarmos atitudes que não são o normal da nossa vivência, que vão além da nossa maturidade, mas que somos capazes porque estamos em sintonia com a divindade. Então, em grandes dificuldades, grandes tormentos, grandes perturbações,
nós somos capazes de superar a nossa imaturidade, praticando um amor maior do que o amor que nós conhecemos. Neste momento, será a presença divina de Deus na nossa vida. Por pior que sejam as circunstâncias de sofrimento que passamos na nossa existência, nós sabemos que nada é por acaso. Nós que conhecemos a doutrina espírita sabemos que a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, não se equivoca, não se engana. E nada do que nos acontece veio por acaso. Veio porque Deus se descuidou. Tudo ocorre porque nós estamos num processo envolvidos com essas leis. E a lei de causa e efeito é uma lei divina. Uma lei perfeita, que ela não vem para nos punir, ela vem para nos ajudar. Ela vem para nos ajudar na nossa caminhada, na nossa evolução. E nestes momentos de dificuldade, lembremos da história de Jesus. Se Deus é capaz de colocar florzinhas miudinhas para enfeitar uma casa em ruínas, o que Ele não é capaz neste momento, onde nós nos propomos a ser diferentes, o que Ele não é capaz de nos colocar na nossa caminhada. O que estes irmãos mais maduros não são capazes de nos ajudar perante a lei de causa e efeito que vem nos ajudar nessa nossa caminhada evolutiva. Então a proposta do mestre não é o perdão dos amigos, mas é o perdão universal. O perdão ilimitado. O perdão que precisamos procurar um amor maior do que a nossa imaturidade está acostumada, mas que é possível. Porque quando nos dispomos a nos encontrar com a espiritualidade superior, lá eles estão nos esperando para nos ajudar nesta nossa caminhada, nos dando lições de vida, para que possamos a partir daí escrever uma história diferente, como essa que eu vou contar para vocês. No mundo foram conhecidos 3 tenores que encantaram a sua plateia, que encantaram o mundo. Nas suas exposições, pela sua voz, encantaram a todos. Pavarotti, José Carreiras e Plácido Domingos. José Carreiras e Plácido Domingos eram grandes amigos. Mas lá em torno do ano de 1984, por um problema político, eles brigaram e ficaram inimigos. Inimigos a tal ponto que, quando um era convidado a fazer um show, primeiro ele queria saber se o outro estaria naquela região, porque eles não queriam se encontrar. E assim passou-se um tempo, até que José Carreiras encontrou um inimigo mais poderoso, mais cruel do que Plácido Domingos. Ele começou a ter leucemia. E ele precisou fazer o tratamento para essa doença. Precisou parar de trabalhar e o tratamento mais avançado, mais específico, era nos Estados Unidos. Ele precisava, então, periodicamente ir aos Estados Unidos para se submeter ao tratamento da leucemia. Ele fez tudo o que a medicina era capaz. Transplante de medula óssea, enfim, tudo o que a medicina tinha condições, a medicina tentou no seu tratamento. Mas não teve sucesso. E José Carreiras, apesar de ter muitos recursos, os recursos também foram acabando. E ele não tinha mais condições de continuar esse seu tratamento nos Estados Unidos. Então, ele descobre que em Madrid existia uma instituição chamada Instituição Formosa, que era uma instituição de referência para esse tipo de tratamento de câncer. E ele então, apesar de não querer voltar em Madrid, porque Madrid era a cidade de Plácido Domingos, e ele não queria nem chegar mais perto daquela cidade, ele não tinha outra alternativa e foi então até a instituição. Lá chegando, foi muito bem tratado e começaram o seu tratamento e ele conseguiu o resultado positivo, conseguiu a cura da leucemia. Tão agradecido ele ficou, e ele resolveu, então, ser um sócio colaborador daquela instituição. E aí, então, que ele tem uma grande surpresa. O sócio fundador dessa instituição tinha sido
Plácido Domingos, que quando descobrira que José Carreira estava com leucemia, ele resolveu fundar essa instituição para ajudar outras pessoas que não tinham recursos financeiros para ir até os Estados Unidos para um tratamento. E ele então, quando ficou sabendo que José Carreiras não tinha mais recursos para continuar o tratamento, ele pediu sigilo para a instituição, para que não contassem a ele que ele era o sócio fundador, para que então José Carreiras não quisesse fazer o tratamento, porque ficasse inibido então. E quando ele descobre isso, ele então tem uma grande surpresa. Passa-se um tempo e algo inusitável e lindo acontece num espetáculo, onde Plácido Domingos encanta toda uma plateia. Ao término do seu show, José Carreira sobe ao palco, se ajoelha aos seus pés, lhe pede perdão. Perdão por toda a animosidade, perdão por todas as discórdias, perdão para aquele seu amigo. Eles se abraçam e retornam à amizade. Um tempo depois, uma jornalista, fazendo uma entrevista com Plácido Domingos, lhe pergunta por que ele fizera aquilo, por que ele criara aquela instituição. Se caso ele não tivesse criado a instituição, ele seria o único tenor do mundo famoso, porque Pavarotti já havia desencarnado. E com certeza José Carreiras também teria desencarnado, porque não teria o tratamento adequado. Então, por que ele fizera isso? E ele, então, de uma forma curta e simples, ele responde à jornalista: uma voz como aquela não podia perder-se. E a nossa proposta de hoje à noite é que existe uma voz que não pode perder-se dentro de nós. É a voz do perdão. Essa voz do perdão, aliada a outras vozes, ela é capaz de transformar o nosso planeta de provas e expiações no mundo de regeneração. Só o amor é capaz de transformar o mundo de sofrimento, o mundo de dificuldade, uma escola difícil, para uma escola mais tranquila, porque os seus alunos estarão trabalhando com amor. Então, só essa voz, a voz do perdão, é capaz de nos libertar das dificuldades que temos no nosso dia a dia. É capaz de nos ajudar a passar, a subir um degrauzinho nesta escala dos mundos evolutivos. Do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Só o perdão, porque o perdão vem aliado ao amor. Como amar se não conseguimos perdoar? Como amar carregando culpa, remorso? Como amar quando desejamos o mal para o outro? Então Jesus já sabia isso há tanto tempo atrás. E nós, através do cristianismo, também temos essas informações. Agora precisamos exercitar. Se Jesus nos propõe o perdão a todos de forma ilimitada, é porque somos capazes desse perdão. Precisamos, então, trabalhar para isso. E para encerrar... Tem mais um tempinho? Não? Para encerrar mais 5 minutinhos, eu vou ler para vocês um texto que retiramos do site Momento Espírita, que fala de uma experiência, de uma passagem de Divaldo. Divaldo conta essa história. E ele diz o seguinte, chama-se A Bênção do Perdão. Uma nuvem espessa pairava sobre a alma daquela mãe sofrida. O seu jovem filho, criado com amor e desvelo, fora assassinado por um amigo dominado pelas drogas. O desespero e a amargura eram suas companheiras permanentes. Os olhos fundos e a palidez denunciavam as noites de insônia e a falta de alimentação. Uma amiga a convidou, talvez inspirada pela providência divina, a buscar ajuda no orador e médium espírita de extrema seriedade e profunda dedicação ao bem, Divaldo Pereira Franco. Era início da noite na cidade de Salvador, no estado da Bahia, quando as duas senhoras adentraram a casa espírita singela,
onde o médium atende aqueles que o procuram em busca de consolo e esperança. Divaldo percebeu que se tratava de um caso grave e atendeu aquela mãe prontamente, com grande ternura. Aos poucos, a senhora ia contando o drama ocorrido, falando que um amigo do filho o havia alvejado por motivos banais, de ligeiro desentendimento entre ambos. Enquanto a genitora narrava o seu drama, aproxima-se do médium a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, trazendo o jovem assassinado, ainda convalescente. E diz a Divaldo para transmitir à mãe sofrida algumas palavras do filho. Naquele momento, o filho, tomando emprestada a aparelhagem fonadora do médium, fala à mãezinha palavras de conforto. Disse para que ela não cometesse suicídio, como estava pretendendo, pois este crime a afastaria ainda mais dele e por mais tempo. Pediu à mãe que se lembrasse da mãe do amigo que cometera o crime e agora estava detido pelas grades da justiça humana, numa cela, numa cadeia, entre criminosos comuns. Aquela mãe, sim, era muito mais infeliz, pois seu filho era o verdadeiro desgraçado, e não ele, que agora estava sob o amparo de amigos espirituais, atenciosos e fraternos. Ao ouvir a voz inconfundível do filho querido, que julgava ter desaparecido para sempre, a mulher abraça com ternura o médium, por cuja boca se podiam ouvir as palavras amáveis e lúcidas do jovem assassinado. Sob a inspiração da benfeitora do além, Divaldo aconselha a mulher a considerar o estado da alma da outra mãe, da mãe do assassino, e pensar na possibilidade do perdão. Na semana seguinte, quando o médium baiano se preparava para atender aqueles que o buscavam na singela casa espírita, vê adentrar a sala duas senhoras, pálidas e de aspecto sofrido. Uma ele já conhecia, a outra lhe era estranha. Quando chegou a vez de atendê-las, a mulher que estivera ali na semana anterior lhe apresentou a companheira, dizendo ser a mãe do amigo do seu filho. O médium entendeu que ela havia seguido os conselhos ali recebidos e buscava ajudar aquela mãe mais infeliz que ela própria. Conversaram por longo tempo. Ao se despedirem das duas senhoras, Divaldo percebeu que um raio de luz penetrava suavemente aquelas almas sofridas. A luz do perdão se fazia bênção de paz e gerava serena harmonia naqueles corações dilacerados pela dor da separação dos filhos bem-amados, embora por motivos diversos. Na medida em que o tempo foi passando, as duas mães encontraram motivos para voltar a sorrir e juntas visitavam o jovem no cárcere. Fundaram uma casa de recuperação para pessoas drogadas, para ajudar outros tantos jovens a se libertar das cadeias infelizes das drogas. O amor maior do que podemos usualmente fazer, mas que já está na hora de praticar este amor. Esta é a proposta de Jesus. Que vamos à procura deste amor, que somos capazes sim, porque somos filhos de Deus, somos uma centelha divina. A nossa natureza não é o mal, a nossa natureza é amar. Então é nos dedicarmos à nossa natureza que com certeza nós vamos conseguir produzir este amor. Esse amor que não é comum a este nosso mundo de provas e expiações, mas que é comum ao mundo de regeneração, pelo qual tanto nós almejamos. Então era essa a nossa conversa dessa noite. Agradecemos a atenção de todos e pedimos a esses nossos amigos mais maduros do que nós, que nos deem força, nos deem condições, nos ajudem a produzir, a conquistar este amor do qual nós somos capazes sim. Muito obrigada a todos. Obrigada, Loreni, pela mensagem da noite. E nós convidamos para que conheçam
mais o Espiritismo, para que conheçam mais as atividades da casa. O Espiritismo, ele nos oferece inúmeros recursos para não só entendermos o perdão e tantos outros temas importantes, mas para que possamos colocá-lo em nossas vidas e praticá-los. Nós temos diversos grupos de estudos na casa e vocês estão convidados a participar, a visitá-los e usufruir dos benefícios do conhecimento da doutrina espírita.